A vítima acreditava piamente ter se transformado em um grande barão do agronegócio moderno, um pecuarista de escol, colhendo os frutos da terra mais fértil e produtiva do planeta. Mas, na cruel realidade dos fatos, ela estava apenas sendo empurrada para dentro do curral estreito de uma das maiores, mais audaciosas, mais sofisticadas e mais devastadoras pirâmides financeiras já concebidas na história do continente sul-americano. 32 mil famílias brasileiras foram conduzidas ao matadouro financeiro e tosquiadas até a última gota de esperança. Mais de 3 bilhões e 900 milhões de reais em valores corrigidos evaporaram no ar como fumaça de queimada, sem deixar nenhum rastro palpável no mundo real. E o detalhe mais estarrecedor de toda essa tragédia: a fraude inteira aconteceu sob a luz radiante do meio-dia, diante dos olhos de todos os órgãos de fiscalização do governo, no intervalo da novela de maior sucesso da história da televisão, com a sociedade inteira aplaudindo o que parecia ser o milagre definitivo do gado de ouro. Esta é a narrativa completa, investigativa, minuciosa e jamais esquecida do império de fumaça e cinzas das fazendas reunidas Boi Gordo. Para compreender com exatidão como dezenas de milhares de pessoas altamente instruídas, prudentes, cultas e bem-sucedidas caíram nessa armadilha monumental sem desconfiar de absolutamente nada, precisamos fazer uma viagem no tempo e desembarcar no Brasil de meados da década de 90. Aquele era um país que acabava de acordar de um pesadelo econômico que parecia não ter fim. Durante mais de uma década e meia, a sociedade brasileira viveu sob a bota impiedosa e desintegradora da hiperinflação. Os preços nos supermercados não subiam de mês em mês. Eles dobravam de semana em semana e mudavam de etiqueta 3, 4 ou 5 vezes no decorrer de um único dia. O trabalhador assalariado que recebia o seu pagamento pela manhã precisava correr desesperadamente até as prateleiras das mercearias para comprar arroz, feijão e leite antes do meio-dia, porque qualquer nota de dinheiro que ficasse guardada na carteira até o final da tarde já havia perdido metade do seu poder real de compra. Foram anos de angústia permanente, marcados por choques econômicos consecutivos, pacotes de congelamento de preços que esvaziavam os açougues, moedas que mudavam de nome do dia para a noite, cortes de 3 zeros nos contra-cheques e, como ponto culminante da violência estatal contra o cidadão comum, o traumático confisco das cadernetas de poupança no início dos anos 90. Aquele confisco histórico deixou uma cicatriz psicológica profunda, dolorosa e indelével na alma coletiva da população brasileira. O cidadão comum aprendeu da maneira mais amarga possível que o dinheiro guardado no banco tradicional não estava seguro, que o governo podia confiscar as economias de uma vida inteira com uma simples canetada noturna e que o sistema financeiro convencional era um terreno movediço, instável e perigoso. Quando o Plano Real entrou em vigor no ano de 1994, a hiperinflação foi finalmente domada e o país experimentou, pela primeira vez em várias gerações, a sensação milagrosa da estabilidade de preços. Uma nova moeda forte e respeitada havia nascido, o poder de compra retornou aos lares brasileiros e as pessoas puderam finalmente respirar aliviadas, planejar o orçamento do mês seguinte e sonhar com a construção de um patrimônio familiar duradouro. No entanto, essa vitória histórica sobre o monstro da inflação trouxe consigo um efeito colateral psicológico inesperado no comportamento dos investidores e poupadores. Acostumados com os juros nominais gigantescos e as taxas lunares da época da hiperinflação, muitos brasileiros sentiam uma profunda insatisfação ao verem suas aplicações bancárias e cadernetas de poupança renderem apenas pequenas taxas mensais em uma economia estabilizada. Havia uma fome generalizada por rentabilidade. O cidadão de classe média queria fazer o seu dinheiro crescer de verdade, queria acelerar sua independência financeira e recuperar o tempo perdido durante as décadas de estagnação, mas ao mesmo tempo morria de medo de se arriscar em investimentos que pareciam complexos, voláteis ou etéreos demais. A Bolsa de Valores era vista como um cassino misterioso e inacessível para poucos iniciados na Avenida Paulista. Os fundos de ações pareciam incompreensíveis para quem não dominava termos em inglês e os bancos tradicionais ainda carregavam a desconfiança gerada pelo confisco recente. O brasileiro médio desejava algo muito específico. Ele buscava uma aplicação financeira que oferecesse um rendimento extraordinário muito acima da média do mercado, mas que ao mesmo tempo tivesse uma garantia física, sólida, visível, palpável e indestrutível.
algo que ele pudesse entender intuitivamente sem precisar decifrar gráficos de computadores ou ler relatórios de macroeconomia. E foi exatamente nessa brecha psicológica, nesse cruzamento perfeito entre o desejo ardente de enriquecer e a busca obsessiva por segurança material, que surgiu a proposta mais sedutora que o mercado financeiro do país já havia testemunhado. Uma proposta que unia a tecnologia dos modernos contratos de investimento coletivo com o símbolo mais tradicional de riqueza, poder, nobreza e estabilidade de toda a história do Brasil, a terra fértil e a engorda do boi de corte. Afinal de contas, no imaginário popular brasileiro, o que poderia ser mais seguro, nobre e indestrutível do que um boi gordo pastando sob o sol generoso do centro-oeste? Um boi não quebra como quebra uma empresa de tecnologia. Um boi não desaparece no ar como uma ordem de compra de ações na bolsa. Um boi não pode ser confiscado por um decreto noturno assinado em Brasília. Um boi é vida, é carne nobre, é alimento vital para abastecer os quatro cantos do mundo. Ele nasce, come o capim verde da fazenda, bebe água límpida nos bebedouros, ganha quilos todos os dias e se valoriza naturalmente com o passar do tempo. Era a narrativa perfeita. Um conto de fadas financeiro desenhado com precisão cirúrgica para uma nação recém-saída do caos inflacionário, pronta para acreditar que o agronegócio brasileiro era a nova galinha dos ovos de ouro e que qualquer pessoa, sem precisar calçar botas de couro ou sair do seu apartamento na capital, poderia se tornar sócia desse milagre verde e amarelo. O grande arquiteto por trás dessa monumental construção de aparências chamava-se Paulo Roberto de Andrade. Longe do estereótipo do fazendeiro tradicional do interior com botas sujas de lama, chapéu de palha e sotaque arrastado da roça, Andrade era um homem urbano em todos os sentidos. Um empresário paulistano sofisticado, de fala mansa e aveludada, postura serena, gestos comedidos, ternos de corte impecável feitos sob medida por alfaiates renomados e uma presença que transmitia uma autoridade calma e inabalável. Ele possuía uma inteligência aguçada para os negócios e, acima de tudo, um entendimento quase cirúrgico sobre a psicologia do consumidor brasileiro. Andrade compreendeu antes de todo mundo que a pecuária tradicional era uma atividade árdua, de margens de lucro apertadas, sujeita a secas prolongadas, pragas nas pastagens, flutuações bruscas da cotação internacional da carne e riscos biológicos severos. O verdadeiro dinheiro, percebeu ele com frieza calculista, não estava em vender carne para os frigoríficos, estava em empacotar o sonho da pecuária e vendê-lo em fatias reluzentes para os moradores das grandes cidades. No ano de 1988, Paulo Roberto de Andrade fundou as Fazendas Reunidas Boi Gordo. Nos primeiros anos, a empresa operou de forma modesta e discreta, adquirindo algumas propriedades no interior de São Paulo e implementando sistemas de confinamento de gado bovino da raça Nelore. Porém, quando a economia nacional se estabilizou com o sucesso do Plano Real, Andrade decidiu escalar a operação para um patamar jamais visto no Hemisfério Sul. Para atrair o capital dos pequenos, médios e grandes poupadores urbanos, ele desenvolveu um instrumento financeiro altamente inovador e irresistivelmente atraente, os chamados contratos de investimento coletivo, conhecidos popularmente pela sigla técnica de certificados de engorda. A mecânica apresentada ao investidor era de uma simplicidade desarmante. Você não precisava comprar um pedaço de terra, não precisava se preocupar com a contratação de peões, vaqueiros e capatazes, não precisava comprar tratores caros, combater carrapatos ou vacinar o rebanho contra a febre aftosa. As Fazendas Reunidas Boi Gordo cuidariam de absolutamente tudo do início ao fim com eficiência industrial. O investidor simplesmente adquiria uma cota financeira correspondente a um determinado número de bezerros magros. A empresa se encarregava de transportar esses animais para fazendas modelo de altíssima tecnologia, alimentava o gado com rações balanceadas e nutrientes de última geração em regime de confinamento intensivo e, no prazo rigoroso de 18 meses, vendia os bois já adultos e pesados no mercado consumidor de carnes. Ao término desse período de 1 ano e meio, a mágica prometida se consumava. O investidor recebia de volta todo o capital aplicado inicialmente, acrescido de uma rentabilidade líquida garantida em contrato de 42%, que em determinadas campanhas promocionais e aportes maiores chegava a inacreditáveis 45%. Façamos uma pausa analítica para compreender a magnitude estarrecedora desse número.
Uma rentabilidade garantida de 42% em 18 meses equivalia a um ganho real de mais de 2% ao mês, líquido de impostos e sem qualquer oscilação negativa de mercado. Em um país com inflação anual controlada em torno de 6 a 7%, entregar um ganho real dessa proporção era um absurdo financeiro completo. Nenhuma atividade produtiva legal na face da Terra, muito menos a pecuária de corte com todas as suas limitações biológicas e climáticas, é capaz de entregar um retorno líquido dessa magnitude com garantia contratual de risco zero. No entanto, o brilho ofuscante da promessa cegou qualquer resquício de raciocínio crítico. E para transformar essa oferta extravagante em uma verdade inquestionável perante toda a opinião pública nacional, Paulo Roberto de Andrade executou a mais brilhante, agressiva e bem-sucedida campanha de marketing da história da televisão brasileira. O ano era 1996. A Rede Globo de televisão colocava no ar aquela que se tornaria uma das maiores obras-primas da teledramaturgia de todos os tempos, a novela O Rei do Gado, escrita pelo consagrado autor Benedito Rui Barbosa. A trama narrava a épica rivalidade entre as famílias Mezenga e Berdinazzi e tinha como protagonista absoluto o fazendeiro milionário Bruno Mezenga, vivido pelo consagrado ator Antônio Fagundes. A novela não foi apenas um estrondoso sucesso de audiência, foi um terremoto cultural que paralisou o Brasil de norte a sul. Mais de 70 milhões de pessoas se sentavam religiosamente diante da televisão todas as noites para acompanhar a saga do Rei do Gado. A música sertaneja de raiz dominou as paradas de sucesso das rádios, as camisas xadrez e as fivelas de couro viraram moda obrigatória nos grandes centros urbanos, e a figura do grande criador de gado passou a ser vista como o ápice supremo do sucesso financeiro, da masculinidade honrada, do patriotismo produtivo e da dignidade nacional. Antônio Fagundes não era apenas um ator famoso e talentoso, ele era o homem mais querido, respeitado, admirado e confiável de todo o país. Ele encarnava no imaginário popular a figura do homem íntegro, trabalhador, justo, sereno e milionário graças à força do trabalho duro na terra fértil. E foi exatamente nesse instante de apoteose cultural coletiva que as fazendas reunidas Boi Gordo entraram em cena com passos firmes. Paulo Roberto de Andrade contratou Antônio Fagundes para ser o embaixador e garoto propaganda exclusivo da empresa em rede nacional. Os comerciais de televisão produzidos para a Buracampanha eram verdadeiras superproduções cinematográficas para a época. Câmeras instaladas em helicópteros sobrevoavam pastagens verdes monumentais que pareciam se estender até a linha do horizonte. Milhares de bois da raça Nelore, brancos como a neve, fortes, sadios e imponentes, marchavam ordeiramente em direção a currais reluzentes de tão limpos e organizados. E no meio daquele cenário paradisíaco e cinematográfico surgia a figura imponente de Antônio Fagundes, caminhando com passos firmes e seguros entre o gado, olhando com serenidade penetrante para a lente da câmera e conversando diretamente com o telespectador instalado em sua sala de estar. Com sua voz grave, aveludada, pausada e profundamente reconfortante, Fagundes dizia com convicção absoluta: "O agronegócio é a verdadeira força que move este país. Você não precisa ter uma fazenda para colher os lucros da terra. Invista na engorda de bezerros das fazendas reunidas Boi Gordo e veja o seu patrimônio crescer com a solidez e a força do gado brasileiro." O comercial era exibido estrategicamente nos intervalos da própria novela O Rei do Gado ou no intervalo nobre do Jornal Nacional. O efeito psicológico na mente da população brasileira foi fulminante e avassalador. A fronteira tênue que separava a ficção da novela e a realidade da propaganda comercial simplesmente deixou de existir. Para o telespectador comum, investir na Boi Gordo não era comprar um papel financeiro de uma empresa privada. Era como se associar diretamente ao próprio Bruno Mezenga. Era colocar as suas suadas economias nas mãos do homem mais honesto do Brasil, com a chancela indiscutível do maior canal de televisão do país. Se Antônio Fagundes estava ali, em carne e osso, garantindo a solidez e a segurança do negócio no horário nobre, que motivo alguém teria para desconfiar? A reputação impecável do ator funcionou como um escudo de blindagem moral perfeito, desarmando qualquer instinto de cautela e transformando a Boi Gordo no investimento mais cobiçado, desejado e celebrado de toda a nação.
Com a explosão sem precedentes da campanha publicitária nacional, as fazendas reunidas Boi Gordo deixaram de ser apenas uma empresa privada para se tornarem um verdadeiro fenômeno sociológico e financeiro. O dinheiro começou a jorrar nos cofres da companhia em um volume torrencial e ininterrupto, somando dezenas de milhões de reais a cada semana. Para acomodar essa avalanche incontrolável de novos clientes e sustentar a fachada de império inabalável, a empresa expandiu sua presença física de maneira nababesca. Escritórios suntuosos foram inaugurados nas esquinas mais valorizadas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Goiânia e Brasília. Ao cruzar as portas de vidro de uma filial da Boi Gordo, o cliente não encontrava um ambiente bancário frio, burocrático e impessoal. Ele era recebido por corretores e consultores elegantemente vestidos, em amplas salas acarpetadas decoradas com revestimentos de madeira nobre, sofás de couro legítimo, esculturas de bronze maciço representando touros bravios e quadros, a óleo pintados por artistas renomados retratando fazendas idílicas sob o sol poente. Servia-se café gourmet em louças de porcelana fina, acompanhado de pastas de couro personalizadas contendo folhetos impressos no papel mais caro do mercado, repletos de gráficos coloridos, projeções financeiras fascinantes e fotografias em alta definição de animais premiados em feiras internacionais de agropecuária. O portfólio de propriedades rurais da empresa também se expandiu no papel de forma monumental. A Boi Gordo adquiriu diversas propriedades gigantescas espalhadas pelos estados de São Paulo, Mato Grosso e Goiás, totalizando centenas de milhares de hectares, com destaque absoluto para a lendária Fazenda Realeza, localizada no próspero município paulista de Itapetininga, e o gigantesco complexo de terras no Vale do Guaporé, no coração do Mato Grosso. A Fazenda Realeza não era apenas uma propriedade rural produtiva, ela era a vitrine cinematográfica do império, o parque temático da ilusão, montado com precisão teatral para deslumbrar e encantar qualquer visitante que colocasse os pés em suas terras. A entrada da fazenda lembrava os portais majestosos dos grandes aras da nobreza europeia, com arcos monumentais de alvenaria e cercas de madeira nobre pintadas de branco imaculado que se estendiam por quilômetros ao longo da rodovia. A sede principal era uma mansão espetacular de arquitetura colonial neoclássica, cercada por jardins tropicais impecavelmente cuidados, piscinas com cascatas, helipontos modernos e pistas de pouso asfaltadas com capacidade para receber jatos executivos de grande porte. As instalações de confinamento pareciam centros de pesquisa científica avançada, currais cobertos com piso concretado e drenagem especial, coxos de alimentação automatizados com distribuição computadorizada de ração, sistemas eletrônicos de pesagem por chip e galpões imensos estocando milhares de toneladas de grãos selecionados e suplementos minerais importados, para transformar seus investidores em verdadeiros embaixadores, apóstolos e evangelizadores fervorosos do negócio. A diretoria da Boi Gordo criou um programa de visitas de luxo que entrou para os anais do marketing financeiro nacional. Todos os finais de semana, caravanas de ônibus executivos leito de 2 andares e aviões bimotores fretados partiam das capitais transportando grupos selecionados de clientes especiais e potenciais grandes investidores. Eram médicos renomados de hospitais de ponta, advogados prestigiados, juízes de direito, desembargadores dos tribunais de justiça, procuradores da República, empresários bem-sucedidos da indústria e do comércio, oficiais generais das Forças Armadas e pensionistas abastados que haviam recebido vultosas indenizações. Ao desembarcarem na fazenda sob os aplausos da equipe local, esses investidores eram recebidos com tratamento digno de chefes de Estado estrangeiros. Garçons trajando fraques e luvas brancas serviam taças de champanhe francês gelado, uísque 12 anos e chopp artesanal tirado na hora. Mestres churrasqueiros assavam costelas inteiras em fogo de chão e serviam cortes nobres de picanha, filé mignon e bife de tira maturados. Conjuntos de música instrumental e duplas sertanejas consagradas tocavam ao vivo em tendas decoradas e climatizadas. Após o banquete nababesco, os visitantes eram convidados para um passeio técnico guiado pelas instalações da propriedade. Zootecnistas, veterinários e agrônomos contratados a peso de ouro pela empresa, trajando camisas sociais de linho branco com o logotipo da Boi Gordo finamente bordado no peito, faziam discursos eloquentes e técnicos sobre as maravilhas da
zootecnia moderna, a genética superior dos touros Nelore PO e a eficiência insuperável dos métodos de nutrição intensiva em confinamento. O investidor urbano, acostumado com o trânsito caótico, o asfalto cinzento e o estresse massacrante dos consultórios e escritórios da cidade grande, olhava para aquele espetáculo de riqueza verdejante, sentia o cheiro revigorante da terra molhada, ouvia o mugido forte dos animais nos currais e era tomado por uma sensação quase mística de poder, segurança e realização pessoal. Ele não apenas acreditava que o negócio era real e honesto, ele sentia um orgulho indescritível de ser proprietário de uma fração daquele milagre produtivo brasileiro. Ao retornar para a capital no domingo à noite, aquele investidor não guardava a experiência para si. Na segunda-feira pela manhã, ele chegava ao trabalho e contava a história com entusiasmo contagiante no hospital, na sala dos professores da universidade, no tribunal de justiça, no clube de campo e no almoço de família. Ele dizia a todos que havia visto a estrutura com os próprios olhos, que tinha tocado no dorso dos bois, que havia comido da carne e que quem não investisse na boi gordo estava deixando de enriquecer por pura ignorância e comodismo. O perfil das vítimas era o mais diversificado, culto e sofisticado possível. Não se tratava em absoluto de um golpe rasteiro aplicado em pessoas ingênuas, analfabetas ou desinformadas em filas de banco. A Boi Gordo capturou a elite financeira, intelectual e jurídica do Brasil. Havia casos dramáticos de cirurgiões conceituados que venderam clínicas inteiras para aplicar todo o patrimônio em cotas de bezerros. Famílias tradicionais venderam imóveis históricos herdados de avós para concentrar todas as reservas na engorda virtual. Clubes de investimento reuniam economias conjuntas de centenas de funcionários de empresas estatais, auditores fiscais da Receita Federal e servidores do Poder Judiciário, e havia um detalhe quase tragicômico que demonstrava a força hipnótica e a perfeição da farsa. O próprio ator Antônio Fagundes, garoto propaganda oficial da marca, acreditou piamente na solidez e na honestidade do negócio que divulgava e investiu grandes somas do seu próprio patrimônio pessoal na aquisição dos contratos de engorda coletiva, vindo a se tornar, anos mais tarde, mais um credor lesado amargando prejuízos na longa fila da falência judicial. Mas por trás de todo o glamour reluzente, dos churrascos regados a vinho importado e dos relatórios contábeis com belos gráficos ascendentes, havia uma verdade biológica, matemática e financeira fria, silenciosa e aterradora. A conta simplesmente não fechava e nunca fecharia em lugar nenhum do planeta. Se você consultar qualquer professor de zootecnia de universidades federais ou qualquer produtor rural experiente com décadas de lida no pasto, a realidade econômica da engorda bovina é ditada por leis biológicas rígidas e intransponíveis. Um bezerro magro leva um tempo mínimo e biologicamente delimitado para se desenvolver, consome diariamente uma quantidade gigantesca de ração concentrada de alto custo para ganhar peso no confinamento e está permanentemente sujeito a perdas por enfermidades respiratórias, lesões articulares, estresse calórico e oscilações no preço dos insumos agrícolas. Mesmo nos anos mais extraordinários e favoráveis da pecuária nacional, com a cotação da arroba do boi gordo em alta histórica nos frigoríficos e o preço do milho e da soja em mínimas históricas, a margem de lucro líquido real de uma operação de confinamento intensivo legítima e bem administrada raramente ultrapassa a faixa estreita de 10 a 12% ao ano sobre o capital total investido. Como então, em sã consciência, as fazendas reunidas Boi Gordo conseguiam pagar uma rentabilidade líquida contratual de 42% em 18 meses, além de bancar campanhas publicitárias milionárias na televisão, aluguéis de palacetes nas capitais, frotas de jatinhos e helicópteros, comissões principescas para corretores e banquetes para milhares de pessoas todos os fins de semana? A resposta é uma só, simples e devastadora. A empresa nunca operou como uma pecuária de verdade. Ela operava como uma clássica, pura, impiedosa e monstruosa pirâmide financeira, construída nos exatos moldes do esquema concebido pelo vigarista italiano Charles Ponzi, na cidade de Boston, no início do século XX. O dinheiro que pagava os lucros fabulosos e pontuais dos investidores antigos nunca veio da venda de carne bovina para os frigoríficos exportadores.
Ele vinha diretamente dos novos cheques assinados pelas milhares de pessoas que entravam todos os dias pelas portas das filiais, seduzidas pelas palavras reconfortantes de Antônio Fagundes no horário nobre da televisão. E o esquema se retroalimentava de uma forma psicológica quase diabólica. Quando o contrato de 18 meses de um cliente chegava ao vencimento e a empresa disponibilizava o valor original acrescido dos 42% de lucro na conta corrente, mais de 90% dessas pessoas não resgatavam o dinheiro em espécie. Elas olhavam para aquele saldo maravilhoso no extrato, sentiam a embriaguez da riqueza fácil e decidiam imediatamente renovar o contrato por mais 18 meses, reinvestindo o capital principal junto com todo o lucro acumulado e muitas vezes aportando mais dinheiro novo de heranças, economias e vendas de outros bens. Dessa forma, as fazendas reunidas Boi Gordo quase não precisavam desembolsar moeda corrente para honrar a maioria dos resgates. Bastava imprimir um novo pedaço de papel timbrado com números ainda maiores e entregar ao cliente feliz, enquanto os cofres da empresa continuavam engolindo rios de dinheiro novo que não paravam de entrar. Para despistar as raras auditorias externas e vistorias de fiscais que tentavam conferir a existência física do rebanho nas propriedades rurais, a cúpula da empresa executava uma manobra ardilosa que ficou conhecida nos bastidores pelo nome de o Carrossel de Bois. Como a empresa havia emitido títulos que correspondiam a centenas de milhares de animais que simplesmente não existiam no mundo físico, frotas de caminhões boiadeiros eram constantemente despachadas nas madrugadas, transportando os mesmos lotes de gado de uma fazenda para outra ou de um piquete para o outro dentro das propriedades. Quando uma comissão de peritos desembarcava para contar o rebanho em uma fazenda no interior paulista, eles encontravam milhares de animais saudáveis pastando sob o sol. No dia seguinte, quando viajavam centenas de quilômetros para inspecionar outra fazenda no centro-oeste, encontravam novamente os currais lotados, sem desconfiar que grande parte daqueles mesmos bois haviam sido embarcados na calada da noite anterior para encenar o mesmo teatro e manter a ilusão em pé. Enquanto a roda da farsa continuava girando com o aplauso da sociedade, Paulo Roberto de Andrade acumulava uma fortuna pessoal incalculável, adquirindo coberturas duplex nos bairros mais caros de São Paulo, coleções particulares de arte moderna, frotas de carros esportivos de luxo e construindo uma intrincada rede internacional de empresas de fachada e contas bancárias em paraísos fiscais para drenar o excesso de liquidez que entrava diariamente. Existe uma lei fundamental, inexorável e implacável que rege todos os esquemas de pirâmide financeira concebidos na história da civilização humana. Eles são matematicamente insustentáveis no longo prazo. O modelo exige uma taxa de crescimento exponencial ininterrupta da base de novos participantes para conseguir pagar os rendimentos prometidos aos membros antigos. E como a população de um país, o número de investidores qualificados e a quantidade de dinheiro em circulação na economia são grandezas finitas, em algum momento a pirâmide atinge o seu limite físico de saturação e a estrutura inteira desaba com a violência de um raio sobre si mesma. Na virada do milênio, entre os anos de 1999 e 2001, o vento econômico que soprava a favor da Boi Gordo começou a mudar de direção de maneira brusca e ameaçadora. O Brasil e a economia global enfrentaram uma sequência de tempestades financeiras severas. Os reflexos prolongados da crise asiática e da moratória da dívida russa forçaram o governo brasileiro a promover a histórica desvalorização cambial da moeda nacional no início de 1999, colocando um fim definitivo à paridade de R$ 1 para $1. As taxas básicas de juros da economia oscilaram bruscamente para conter a fuga de capitais, o crédito bancário ficou mais caro, a atividade produtiva desacelerou e a renda disponível das famílias de classe média começou a ser estrangulada pela nova realidade macroeconômica. Ao mesmo tempo, no âmbito interno do negócio, a Boi Gordo começou a bater no teto natural de captação de clientes. Praticamente todas as pessoas do público-alvo que possuíam reservas financeiras e apetite para investir em gado já haviam sido abordadas ou já mantinham contratos ativos na empresa. O ritmo de novas adesões e a entrada de dinheiro fresco começaram a perder velocidade mês após mês. Por outro lado, o monstro das obrigações financeiras acumuladas pela empresa havia se transformado em um leviatã incontrolável.
Centenas de milhares de contratos, emitidos durante os anos dourados de 1997, 1998 e 1999, estavam atingindo simultaneamente a data de vencimento de 18 meses. O montante financeiro exigido para honrar esses resgates, com juros compostos calculados na base de 42% sobre 42% ao longo de anos, alcançava a cifra estratosférica de bilhões de reais. A equação mortal de Ponzi finalmente se manifestou em toda a sua crueza. O volume de dinheiro que os investidores queriam sacar superou pela primeira vez o volume de dinheiro novo que estava entrando pelos balcões de atendimento. Quando essa linha matemática é cruzada em uma pirâmide financeira, a morte do esquema torna-se um evento irreversível, inevitável e iminente. Não há manobra contábil que possa salvar essa operação, porque a riqueza necessária para pagar as pessoas nunca existiu no mundo concreto. Os primeiros tremores de terra começaram a ser sentidos de forma discreta nos primeiros meses do ano de 2001. Investidores que procuravam as filiais para solicitar o resgate do dinheiro ao término do contrato começaram a se deparar com atrasos incomuns e desculpas esfarrapadas. Ao questionarem os gerentes, ouviam explicações tranquilizadoras e técnicas. Falava-se em uma modernização necessária nos sistemas de processamento eletrônico do Banco Central, em atrasos operacionais no fechamento dos lotes de abate com os frigoríficos parceiros de exportação ou em uma reestruturação estratégica de fluxo de caixa decorrente da entre-safra do gado. Os atrasos nos pagamentos, que no começo eram de 3 a 5 dias úteis, rapidamente se esticaram para 15 dias, depois para um mês inteiro. Em seguida, os primeiros cheques emitidos pelas contas bancárias das fazendas reunidas Boi Gordo começaram a ser devolvidos pelas câmaras de compensação bancária com a temida anotação de insuficiência de fundos. A partir desse instante fatídico, a farsa não pôde mais ser contida nos bastidores. A notícia estarrecedora de que a Boi Gordo estava com dificuldades graves para pagar os resgates vazou para as mesas de operações do mercado financeiro e se espalhou como fogo em pasto seco pelas redações dos jornais, emissoras de rádio e conversas de esquinas. O que se viu nos meses seguintes por todo o território nacional foi um espetáculo de desespero dantesco e comoção popular. O pânico generalizado tomou conta dos 32 mil investidores da empresa. Filas quilométricas se formaram nas portas dos escritórios suntuosos da Boi Gordo em todas as capitais brasileiras. Milhares de cidadãos aglomeravam-se nas calçadas desde a madrugada, enfrentando sol causticante e chuva torrencial, tentando desesperadamente resgatar suas economias antes que o castelo ruísse por completo. As cenas registradas pelas equipes de reportagem eram comoventes e trágicas. Idosos chorando copiosamente sentados nos degraus das agências, homens de negócios transtornados esmurrando as portas de vidro temperado, famílias inteiras exigindo aos gritos falar com a diretoria da empresa. Mas os belos palacetes com esculturas de touros de bronze agora tinham suas persianas cerradas, as portas trancadas com pesadas correntes de aço e guardas armados de empresas de segurança privada posicionados nas calçadas para conter a revolta popular. Em outubro do ano de 2001, com a corda no pescoço e acuado por uma enxurrada incontrolável de ações judiciais de execução, protestos de títulos em cartórios e pedidos de prisão preventiva, Paulo Roberto de Andrade e seu corpo de advogados tomaram a decisão formal de jogar a toalha perante o Estado. As fazendas reunidas Boi Gordo protocolaram perante a Justiça do Estado de São Paulo um pedido formal de concordata preventiva. A concordata preventiva era um instituto jurídico da época equivalente à atual recuperação judicial, que funcionava como uma moratória legal, permitindo à empresa devedora congelar o pagamento de suas dívidas por um período determinado para tentar se reestruturar e apresentar um plano de pagamento parcelado aos credores, evitando assim a decretação imediata da falência e a lacração das instalações. Na petição inicial encaminhada ao juiz da vara de falências, a diretoria da Boi Gordo desenhou um cenário de pura fantasia. Afirmava categoricamente que a empresa era sólida e solvente, que o seu patrimônio imobiliário em terras de primeira linha e seu rebanho bovino superavam com folga o valor total das dívidas acumuladas, e que a crise momentânea era decorrente unicamente de uma onda irracional de pânico e boatos maldosos espalhados por concorrentes desleais. Porém, quando a Justiça Paulista nomeou peritos judiciais independentes,
administradores judiciais concursados e agrônomos forenses para realizarem uma auditoria física minuciosa em todas as propriedades rurais do grupo para inventariar o patrimônio real, o véu da mentira foi rasgado de maneira definitiva, brutal e estarrecedora. Pelos registros contábeis oficiais e pelos contratos de investimento que haviam sido comercializados e estavam plenamente ativos com mais de 32 mil brasileiros, as fazendas reunidas, Boi Gordo deveriam possuir, pastando em suas terras um rebanho colossal de mais de 350 mil cabeças de gado adulto. Mas quando os oficiais de justiça e os peritos especializados percorreram pasto por pasto, piquete por piquete, curral por curral, em todas as dezenas de fazendas da empresa espalhadas por São Paulo, Mato Grosso e Goiás, a contagem física final revelou um número aterrorizante. Havia menos de 30 mil animais vivos em todas as propriedades somadas, mais de 90% de todo o gado prometido nos contratos, garantido nos certificados com selo dourado e anunciado pelo ator mais famoso do país na televisão simplesmente não existia no mundo real. Eram animais fantasmas, criações imaginárias de papel timbrado que nunca nasceram, nunca comeram capim e nunca foram confinadas em lugar algum do planeta Terra. O gado de ouro não passava de uma montanha gigantesca de papel sem valor. A grande ilusão do agronegócio havia desmoronado, deixando para trás um rastro de destruição financeira, desespero familiar e vergonha coletiva em todo o território nacional. Diante da comprovação técnica incontestável de que a empresa não possuía a menor viabilidade operacional e que o plano de concordata não passava de uma farsa matemática para ganhar tempo e ocultar patrimônio, a Justiça do Estado de São Paulo decretou oficialmente a falência das Fazendas Reunidas Boi Gordo no ano de 2004. A decretação judicial da falência marcou o início de uma das mais longas, complexas, desgastantes, dolorosas e revoltantes sagas jurídicas de toda a história do direito brasileiro. Um processo judicial que se transformou em uma monstruosidade burocrática sem precedentes, acumulando mais de 200 volumes encadernados, centenas de milhares de folhas de autos, dezenas de perícias contábeis forenses e dezenas de milhares de recursos processuais que atravessaram as décadas de 2010 e 2020 sem uma solução definitiva. A primeira grande missão investigativa das autoridades policiais e do Ministério Público foi tentar responder à pergunta que ecoava na mente de cada uma das vítimas e de toda essa opinião pública: para onde foi parar todo o dinheiro? Onde estavam os 3 bilhões e 900 milhões de reais que os investidores entregaram à empresa ao longo de mais de uma década de captações diárias? Investigações minuciosas conduzidas em conjunto pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e por renomadas firmas de auditoria forense internacional começaram a escavar os alicerces financeiros do grupo e revelaram um labirinto monumental de lavagem de capitais, ocultação de patrimônio e fraudes corporativas internacionais. Descobriu-se que Paulo Roberto de Andrade e seus operadores financeiros mais próximos haviam construído uma engrenagem sofisticada e clandestina de desvio de recursos. O dinheiro que entrava dos investidores nos balcões das filiais não permanecia nas contas operacionais das fazendas. Ele era imediatamente fracionado e pulverizado através de uma teia de dezenas de empresas de fachada registradas em nomes de laranjas, empregados subalternos, parentes distantes e testas de ferro. Dali os recursos eram remetidos para o exterior por meio de doleiros clandestinos e operações complexas de dólar-cabo, desembarcando em contas bancárias secretas abertas em paraísos fiscais conhecidos pela opacidade bancária absoluta e pelo sigilo rigoroso, como as Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Panamá, Uruguai e Suíça. Com essa colossal fortuna oculta e devidamente blindada contra penhoras e arrestos judiciais no Brasil, o empresário adquiriu mansões espetaculares em condomínios fechados nos bairros mais caros de São Paulo, apartamentos de alto padrão em Miami e Nova York, coleções de quadros raros de mestres do modernismo brasileiro e internacional, iates de grande porte ancorados em marinas luxuosas, frotas de automóveis importados e participações societárias em grandes empreendimentos imobiliários e hoteleiros que operavam formalmente sob nomes de terceiros. Enquanto os peritos judiciais tentavam, a passos lentos e desesperadores, desvendar as complexas camadas societárias das empresas offshore no exterior, a tragédia humana no solo brasileiro ganhava contornos cada vez mais sombrios e dolorosos a cada ano que passava.
A grande maioria dos 32 mil investidores lesados era composta por pessoas idosas que haviam colocado na Boi Gordo o fruto de toda uma vida de sacrifícios. A indenização recebida em planos de demissão voluntária de estatais, o fundo de garantia por tempo de serviço ou a reserva financeira sagrada, destinada a custear tratamentos de saúde e medicamentos na velhice. Com a derrocada da empresa e a perda total dos recursos, milhares de lares brasileiros foram completamente destroçados. Casamentos de décadas terminaram em divórcios amargos, sob acusações mútuas de imprudência. Pais de família entraram em quadros profundos de depressão clínica e isolamento social, e, em situações extremas relatadas em processos judiciais, investidores desesperados tiraram a própria vida ao perceberem que haviam perdido tudo o que tinham e deixado seus filhos e cônjuges na mais absoluta penúria. Ao longo dos mais de 25 anos que se seguiram ao colapso inicial da empresa, milhares dessas vítimas originais faleceram por velhice ou doenças graves, sem jamais terem visto a cor de um único centavo do seu dinheiro de volta. Filhos, filhas e netos foram obrigados a assumir inventários intermináveis e processos judiciais em nome de pais e mães que partiram deste mundo com o coração despedaçado pela humilhação de terem caído em um golpe exibido no horário nobre da televisão. Criaram-se associações civis de credores lesados da Boi Gordo, que realizavam passeatas regulares no centro de São Paulo, em frente ao Fórum João Mendes, vestindo camisetas pretas e empunhando faixas onde se lia em letras garrafais: "Onde estão os nossos bois? Onde está a justiça deste país?" E quanto ao grande idealizador e comandante de toda essa tragédia humana e financeira, Paulo Roberto de Andrade, qual foi o destino reservado a ele pelo sistema penal e judiciário brasileiro? Em qualquer nação civilizada dotada de uma legislação rigorosa e célere contra crimes de colarinho branco, fraudes financeiras e delitos contra a economia popular, um criminoso que lesa dezenas de milhares de famílias e desvia bilhões de reais passa décadas intermináveis cumprindo pena em regime fechado em penitenciárias de segurança máxima. No entanto, no Brasil, o desfecho judicial do caso de Paulo Roberto de Andrade transformou-se em um dos exemplos mais escandalosos, deprimentes e emblemáticos da lentidão, da burocracia excessiva e da seletividade do sistema de justiça nacional. Andrade contratou os escritórios de advocacia criminal e empresarial mais caros, influentes, bem conectados e prestigiados do país. Utilizando uma estratégia processual implacável baseada na interposição infinita de recursos protelatórios, agravos regimentais, embargos de declaração, conflitos de competência jurisdicional, pedidos sucessivos de habeas corpus e questionamentos sobre perícias médicas, a banca de defensores do empresário conseguiu empurrar o processo criminal por anos a fio nos escaninhos dos tribunais estaduais e das cortes superiores em Brasília. No ano de 2009, o Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão que caiu como uma bomba sobre a cabeça dos 32 mil credores e provocou uma onda de profunda indignação em toda a sociedade. A Corte Superior anulou a ação penal originária que tramitava contra Paulo Roberto de Andrade, acolhendo argumentos formais da defesa sobre cerceamento de defesa e reconhecendo formalmente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado para a esmagadora maioria dos crimes societários e financeiros imputados a ele. Na prática jurídica crua, a prescrição significou que o Estado brasileiro demorou tanto tempo para julgar o caso de forma definitiva que perdeu o direito constitucional de punir o mentor da fraude. Paulo Roberto de Andrade nunca passou uma única noite sequer atrás das grades pelo maior golpe financeiro pecuário da história do Brasil. As únicas penalidades formais que recaíram sobre o empresário foram sanções de natureza puramente administrativa aplicadas pela Comissão de Valores Mobiliários. A autarquia reguladora do mercado de capitais impôs multas milionárias que jamais foram recolhidas aos cofres públicos e decretou a inabilitação temporária de Andrade para atuar como administrador ou conselheiro de companhias de capital, aberto pelo prazo de 20 anos. Uma sanção que beira o ridículo prático para um homem que já havia acumulado centenas de milhões de dólares e que nunca mais precisaria figurar no contrato social de empresa alguma para o resto de seus dias. A única esperança material que restou aos milhares de credores habilitados no processo de falência foi a realização de sucessivos leilões judiciais para vender as fazendas e os imóveis rurais que ainda estavam formalmente registrados em nome da massa falida da Boi Gordo.
Ao longo de mais de 2 décadas, propriedades gigantescas, incluindo a famosa Fazenda Realeza e diversas outras glebas no interior de São Paulo, Mato Grosso e Goiás, foram sendo levadas a leilões públicos após incontáveis disputas liminares. No entanto, o processo de liquidação desses ativos foi repleto de novas distorções, perdas financeiras e controvérsias. As fazendas, abandonadas por anos a fio sem qualquer investimento em manutenção, sofreram severa deterioração. As sedes cinematográficas foram saqueadas ou tomadas pelo mofo, as pastagens foram invadidas por cupinzeiros e mato alto, cercas desabaram e algumas áreas tornaram-se alvo de conflitos possessórios e ocupações rurais. Quando os leilões judiciais finalmente eram realizados e homologados pelos juízes, os imóveis costumavam ser arrematados com pesados deságios em relação ao valor real de avaliação de mercado. Além disso, uma parcela gigantesca dos recursos arrecadados nessas vendas foi consumida pelo pagamento de honorários milionários para sucessivas bancas de administradores judiciais, custas processuais cartorárias, honorários periciais, dívidas fiscais e impostos atrasados da União e dos municípios, créditos esses que, por força de lei, possuem preferência absoluta de pagamento sobre o dinheiro dos investidores comuns. Quando os primeiros rateios e pagamentos parciais aos credores quirografários começaram a ser liberados judicialmente, quase 2 décadas após o início da concordata, o que os investidores sobreviventes ou seus herdeiros receberam foram pequenas migalhas irrisórias, meros centavos sobre cada real originalmente investido nos anos 90. Valores insignificantes que não cobriam sequer uma fração da perda inflacionária acumulada durante os 20 anos de espera angustiante. A esmagadora maioria das famílias brasileiras lesadas pela boi gordo jamais recuperou o poder de compra do patrimônio que entregou com tanta confiança e esperança no auge da novela das 8. Uma pergunta fundamental e perturbadora que atravessa toda a história da boi gordo e que não pode deixar de ser investigada é a seguinte: onde estavam os órgãos de fiscalização do Estado brasileiro enquanto esse império de ilusões captava bilhões de reais de 32 mil famílias diante de toda a imprensa nacional? A resposta revela um dos capítulos mais desoladores sobre a letargia, a burocracia e as disputas estéreis de competência que frequentemente paralisam a máquina pública brasileira. Durante anos a fio, as fazendas reunidas, boi gordo operaram em uma espécie de limbo jurídico meticulosamente explorado por seus advogados. Naquela época, o mercado de contratos de investimento coletivo ainda não possuía uma regulamentação cristalina e detalhada no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários, a autarquia federal encarregada de fiscalizar o mercado de capitais e proteger a poupança popular. A empresa alegava perante as autoridades que não estava negociando valores mobiliários, títulos de crédito ou ações negociadas em bolsa, mas sim realizando simples contratos de compra e venda mercantil de animais com prestação de serviços rurais de engorda. Sob essa alegação formalista e engenhosa, a diretoria sustentava que não estava sujeita à fiscalização e às exigências de registro prévio da Comissão de Valores Mobiliários, nem à supervisão prudencial do Banco Central do Brasil. Enquanto a Comissão de Valores Mobiliários e os órgãos de defesa do consumidor debatiam lentamente em gabinetes refrigerados em Brasília e no Rio de Janeiro se a captação de recursos para engorda de gado deveria ou não ser classificada como valor mobiliário, sujeito a registro formal e auditorias obrigatórias. A Boi Gordo continuava veiculando comerciais milionários em horário nobre na televisão e abrindo dezenas de filiais pelo país. Houve alertas, ofícios e denúncias encaminhadas por economistas independentes, pecuaristas sérios do interior paulista e operadores de mercado que apontavam a evidente impossibilidade matemática daquele negócio. No entanto, esses avisos foram solenemente ignorados ou engavetados pela burocracia estatal por anos seguidos. Quando a Comissão de Valores Mobiliários finalmente decidiu intervir de maneira firme e publicar resoluções normativas enquadrando os contratos de investimento coletivo como títulos sujeitos à sua fiscalização rigorosa, a pirâmide já havia atingido proporções astronômicas e o estrago financeiro já era absolutamente irreversível. A letargia dos órgãos públicos funcionou, na prática, como uma conivência involuntária com a fraude.
O cidadão comum olhava para a empresa operando livremente há mais de 10 anos, anunciando na maior emissora do país e abrindo filiais imponentes sem que nenhuma autoridade pública levantasse a voz para alertar a sociedade. O silêncio do Estado foi interpretado pelos investidores como um atestado implícito de legalidade e solidez. O escândalo monumental das fazendas reunidas Boi Gordo não é apenas um capítulo vergonhoso e doloroso nos livros de história econômica e jurídica do Brasil. Ele é, acima de tudo, um estudo de caso profundo, perturbador, universal e atemporal sobre a psicologia da vulnerabilidade humana, as falhas cognitivas do cérebro e os mecanismos imutáveis da manipulação social de massas. Quando examinamos essa história a partir do conforto do presente, munidos de todas as informações, reportagens investigativas e documentos periciais que temos à nossa disposição hoje, a reação mais comum, automática e instintiva de qualquer observador contemporâneo é o julgamento prepotente e a arrogância intelectual. Muitas pessoas dizem com desdém: como é possível que 32 mil pessoas tenham sido tão ingênuas? Como alguém em perfeito juízo pôde acreditar que bezerros geravam 42% de lucro líquido garantido em apenas 18 meses? No entanto, essa conclusão precipitada é perigosamente simplista, enganosa e ingênua. Os grandes golpes financeiros da história da humanidade nunca funcionaram explorando a falta de inteligência ou a ignorância acadêmica das vítimas. Se esse fosse o critério, a lista oficial de credores lesados da Boi Gordo não estaria repleta de médicos laureados de renome internacional, engenheiros formados nas melhores escolas politécnicas, professores titulares de economia, juízes e desembargadores com décadas de experiência jurídica e empresários que construíram impérios comerciais legítimos com as próprias mãos. As grandes pirâmides e fraudes financeiras funcionam porque não atacam a mente lógica e racional das pessoas. Elas atacam diretamente as emoções primárias, profundas, viscerais e universais da condição humana. O medo atávico da escassez material, o desejo nobre e legítimo de proporcionar segurança e prosperidade para a própria família, o instinto ancestral de manada que nos impele a seguir a multidão, a necessidade psicológica de validação social e, muito especialmente, o poderoso viés de autoridade e credibilidade transferida. A Boi Gordo construiu uma obra-prima incomparável de engenharia social para a sua época. Ela compreendeu o momento histórico de uma nação que acabava de se libertar do pesadelo da hiperinflação. Conectou seu produto ao tema de maior apelo cultural e emocional do país, contratou o ator mais respeitado, admirado e idôneo de sua geração e ergueu um império físico de fazendas cinematográficas e escritórios suntuosos que parecia materializar em cada detalhe a solidez das promessas feitas na televisão. Se você observar com atenção crítica o desenrolar das décadas que se seguiram à quebra da Boi Gordo, perceberá com clareza cristalina que a história nunca parou de se repetir rigorosamente no Brasil e no mundo. O cenário muda, as ferramentas evoluem, os nomes se modernizam, a tecnologia avança, mas o roteiro central do golpe permanece absolutamente idêntico há mais de 3 séculos. Logo após a derrocada da Boi Gordo, nos primeiros anos do novo milênio, a sociedade brasileira assistiu estarrecida ao surgimento e à queda do escândalo da Avestruz Master no estado de Goiás, onde dezenas de milhares de pessoas entregaram suas economias de vida, acreditando na promessa mágica de que a criação de avestruzes exóticos renderia fortunas automáticas e garantidas. Mais tarde, vieram as falsas fazendas de plantio de eucalipto, os esquemas mirabolantes de criação de rãs em cativeiro, as fraudes de compra e venda de ouro virtual, os gigantescos esquemas de telefonia por internet como a Telex Free, as pirâmides de cosméticos e rastreadores veiculares da BBON, os falsos robôs de arbitragem e custódia de criptomoedas como a Brace Company e o Rental Coins e, no tempo presente em que vivemos, a proliferação avassaladora e descontrolada de jogos de cassino online em aplicativos de celular, plataformas de apostas digitais e influenciadores de redes sociais ostentando carros esportivos alugados e prometendo retornos financeiros garantidos com a mesma naturalidade e charme com que Antônio Fagundes caminhava pelos pastos da Fazenda Realeza no intervalo da novela das 8, o produto de fachada utilizado para justificar a mágica sempre se transforma para acompanhar a moda e o fascínio tecnológico do momento. Ontem foi o Boi Nelore,
Depois foi o avestruz africano, em seguida o minuto de voz digital na internet, mais tarde o Bitcoin e hoje é o algoritmo secreto da aposta esportiva. Mas o mecanismo psicológico e matemático que opera por trás da cortina é rigorosamente o mesmo desde os tempos da bolha das tulipas, na Holanda no século XVII. E ele sempre se apoia em três leis de ouro imutáveis que todo cidadão consciente e prudente precisa gravar na mente e no coração, para jamais se tornar a próxima vítima no matadouro financeiro. Primeira lei: não existe rentabilidade extraordinária muito acima da taxa básica de juros da economia sem um risco proporcionalmente gigantesco ou uma fraude matemática em pleno andamento. Toda vez que qualquer pessoa, empresa ou instituição lhe oferecer um investimento com rentabilidade exorbitante, garantida em contrato e com promessa de risco zero, desconfie no mesmo segundo. Não existem atalhos mágicos nem exceções na história da economia mundial. Se o rendimento parece bom demais para ser verdade, o produto não é um boi, um avestruz, uma criptomoeda ou uma cota imobiliária. O produto real que está sendo negociado é o seu próprio dinheiro, utilizado para pagar o investidor que chegou antes de você até que a roda pare de girar. Segunda lei: o viés de autoridade, o carisma de celebridades e a presença de influenciadores digitais não auditam balanços contábeis nem garantem a solidez de nenhum negócio. O fato de um ator consagrado de teledramaturgia, um apresentador de televisão idolatrado, um atleta campeão internacional ou um influenciador digital com dezenas de milhões de seguidores estar promovendo um serviço financeiro não representa absolutamente nada sobre a idoneidade da operação. Celebridades e influenciadores são contratados por cachês milionários para ler textos impecavelmente redigidos por agências de publicidade. Eles não são auditores fiscais, não entendem de contabilidade forense, não conhecem as entranhas das empresas e, como comprovou tragicamente o próprio caso de Antônio Fagundes no escândalo da Boi Gordo, muitas vezes eles próprios acabam caindo na armadilha e perdendo fortunas pessoais junto com o público que os ouviu com tanta devoção. Terceira lei: se você não consegue compreender com absoluta clareza como a empresa gera receita real no mundo físico, qual é a origem legítima do lucro gerado e quais são os riscos inerentes àquela atividade produtiva, nunca, em hipótese alguma, coloque o seu patrimônio. A complexidade artificial, os jargões técnicos empolados, as palavras bonitas em língua estrangeira e a ostentação visual de luxo e riqueza são os disfarces favoritos dos charlatões para anestesiar o raciocínio crítico e a prudência dos investidores. As fazendas reunidas Boi Gordo deixaram uma cicatriz indelével na história econômica do Brasil e na memória de milhares de famílias que viram os sonhos de uma vida inteira serem destruídos pela ambição desmedida de um homem e pela conivência de um sistema omisso que a memória viva desse escândalo de 3 bilhões e 900 milhões de reais permaneça acesa como uma lição eterna para as presentes e futuras gerações. No pasto das grandes ilusões financeiras, o investidor desavisado que pensa ser o fazendeiro é sempre o primeiro a ser conduzido em silêncio para o abate. Se você gostou deste documentário investigativo aprofundado e quer continuar desvendando os maiores escândalos, conspirações financeiras, histórias esquecidas e bastidores do poder que moldaram a trajetória do Brasil e do mundo, não se esqueça de se inscrever agora mesmo no nosso canal e ativar o sino de todas as notificações para ser avisado sempre que lançarmos uma nova produção cinematográfica. Deixe o seu like se este vídeo trouxe um conhecimento valioso e revelador para você e compartilhe esta história com seus amigos, familiares e colegas de trabalho para que mais pessoas conheçam essa lição histórica fundamental e saibam como se proteger das novas armadilhas e promessas de dinheiro fácil que circulam diariamente nas redes sociais e na internet. E agora nós queremos muito ouvir a sua história e a sua opinião. Você viveu a década de 90 e se lembra dos comerciais da Boi Gordo nos intervalos da novela O Rei do Gado? Conheceu alguém próximo que investiu no esquema ou já foi abordado recentemente por alguma proposta financeira milagrosa com promessas de lucro garantido? Deixe o seu comentário aqui embaixo para debatermos juntos. Muito obrigado pela sua audiência qualificada, pela sua confiança no nosso trabalho e até o nosso próximo documentário investigativo.